Olha esse comentário do André Pina. A base do Corinthians não tem nenhum Neymar, mas parece que os meninos da nossa base demoram bem mais para render do que das outras. É o que eu estava falando, eu acho que até por um aspecto físico. Isso é uma coisa, cara, é notória. Os jogadores do Corinthians, eles sobem para o profissional, eles ainda estão no sub-20, muito franzinos, muito magrinhos. Você percebe que casos... E André, não, só falar, o André, a observação dele é importante, e aí entra aquilo que a gente já falou em outras lives. E aí não é querer, por exemplo, o Palmeiras, você pega os meninos do Palmeiras, a maneira que os caras sobem com o corpo, com a parte física, e pega os do Corinthians. É muita diferença. Então, isso é o trabalho da base. A importância do trabalho da base. O Corinthians não faz um bom trabalho na base. E do jeito que está indo as coisas, a gente mostrou hoje uma matéria mostrando que a pressão está grande lá de conselheiros e sócios pedindo a saída do Márcio Bittencourt como auxiliar, como interino. Eles querem um treinador, como prometido pelo próprio clube, um cara especializado em sub-20, que conheça a categoria. E não o Márcio, que tem uma história belíssima no Corinthians, mas que para o sub-20 não é o treinador talhado, não tem essa experiência nem para o sub-20. E quem está decidindo essas coisas, a única pessoa que decide é o Jassa, que é o conselheiro lá, padrinho político do Andrés, é ele que comanda ali a base, mesmo não sendo um diretor. Então, enquanto o Corinthians não tiver um trabalho igual do Palmeiras, por exemplo, igual o do São Paulo, agora igual do Flamengo, com frutos muito melhores, quando você percebe que a molecada sobe muito mais preparada fisicamente, tecnicamente, vai ter essa demora, não tem jeito. Aí quem tem que cuidar é o profissional. Chega no profissional, cuida da parte física, cuida da parte técnica, porque na base não está tendo o trabalho que deveria ter, como o do Palmeiras, por exemplo. Tanto que, cara, eu consigo de cabeça, assim, citar 2 jogadores do Corinthians que fogem dessa regra e que sobem fisicamente mais prontos para um profissional, que são o Rony e o Xavier. Desses 2, um não fez a base no Corinthians, ele foi captado para o Sub-20 quando ele já tinha seus 19, 20 anos, que é o Xavier, vindo da Ponte Preta. Então, dos 2 que fogem da regra no Corinthians, um nem fez a base no Corinthians, na verdade. E detalhe, o Xavier já vem com o corpo, porque é dele aquele corpo, já vem... Eu ia falar isso. Já vem, nascimento dele, ele já é o biotipo dele, e o Rony é um tarado por parte de musculação. Ele já me falaram que ele fica tanto quanto ele e o Gil, por exemplo, os dois são os caras que mais ficam na academia, tudo. Ele desenvolveu o corpo dele por conta própria, no dia a dia, buscando musculação, ele gosta, sempre gostou dessa parte. Então, é uma coisa muito dele. E que os demais, até falando com uma pessoa que já teve muito tempo em base de clube, isso não é só o Corinthians, olha que loucura isso. Diz que a molecada da base, se você tem que ficar o tempo inteiro enchendo o saco para os moleques comerem. Eles não querem comerem, eles não querem almoçar, não querem jantar, vive querendo comer bolacha. Isso é um cara que me diz que já cuidou de base de clube, não do Corinthians, de vários clubes, e de que isso é uma dificuldade que se tem. Às vezes o moleque vai lá, faz um jogo, perde 1,5 kg, você tem que comer muito agora, arroz, macarrão, batata frita, carboidrato, para poder repor isso. O cara não quer comer. Não... Então, assim, eles têm essa dificuldade na base de não querer almoçar e jantar. É incrível isso, mas o jogo é por isso que os europeus lá, a molecada europeia é daqueles nível, e os brasileiros não, porque até isso o pessoal da base sofre com a molecada pelos clubes brasileiros. É isso, mas aí também, né, o Corinthians precisa desse tratamento com seus jovens mais profissional dentro do possível, mesmo que eles ainda não tenham idade de profissional, se você quer profissionalizá-los lá na frente, né? Você não pode ficar à mercê de jogadores que sejam tarados por treino, aí, como o Vessa bem definiu, senão aí você vai ficar esperando pingar um Rony da vida, ou você captar um Xavier da vida, e aí os Gabriéis Pereiras aí sobem franzinos, igual o Pedrinho. O Pedrinho, que é a principal venda do Corinthians, a principal promessa, sofreu com esse problema. O Rafael Domingues deixou esse superchat pra gente, falando sobre o Gabriel Pereira. Acho que cai na mesma situação que a gente tá falando. Ele compara com o Vital também ali. Quando o Gabriel Pereira pega a bola, o zagueiro já marca o meio, porque ele mostra muito para onde vai driblar. Vital jogando assim só sai mais caro que o Pedrinho. E eu acho que o Vital, ele tem um jeito de jogar até parecido com o do Gabriel Pereira. Só que olha a diferença de você ter um cara que tá com o físico muito à frente, né? Olha a explosão do Vital para fazer esse drible do canto, ali, geralmente para a esquerda, para o meio. Ele tem uma explosão que hoje
Já são poucos os jogadores ali que conseguem, com facilidade, sem fazer uma falta, marcá-lo. Ele consegue driblar com muito mais facilidade, ele consegue abrir espaço muito mais fácil do que o Gabriel Pereira. Aí também entra muito a questão da experiência, né? Ele só vai, tipo, aprender a fazer isso, ele só vai pegar as manhas quando ele começar a ter mais minutos. Por exemplo, hoje ele entrou, se nos próximos jogos ele entrar também, com certeza o Mancini vai orientar. O Mancini que fez um trabalho sensacional com o Matheus Vital, e se ele teve essa evolução toda, tem muito dedo do Mancini aí, então por isso que eu acredito muito que o mesmo também possa ser feito com essa molecada da base, para eles pegarem realmente essa cancha aí nos jogos, pegar experiência, pegar rodagem. É isso que faz o jogador crescer. Logicamente, além da boa alimentação. Por favor, vão comer, cara. O Thiago Medeiros, aqui, nosso membro, tá falando no chat. Os caras só querem saber de Poti com fofura. É por aí, Thiago. E pior é que, cara, se você vai olhar só a pessoa, o jovem ali, é até difícil você falar qualquer coisa. Todo mundo já foi moleque, não pensava em comer direito e tal. Um monte de gente passa a vida inteira e não se toca disso e tal. Mas, pô, se você, como clube, aí a crítica não é ao jogador, é ao clube. Se você tá formando ativos, você tá formando jogadores que você quer ver profissionalmente jogando pelo Corinthians, que dentro do possível seria ideal subir o mais pronto possível. Aí você não pode acomodar nessa situação de Poti com fofura, né? Então acho que passa a ser muito mais uma coisa para a base do Corinthians atentar do que especificamente para os jogadores. Eu acho que o maior problema é ficar querendo comer besteira mesmo, e não a quantidade de comida. Porque eu acho que... Eu falo isso porque eu tenho a mesma idade, né? Então eu entendo. Eu sei que a vontade é comer um lanche, é comer uma pizza... Não é comer arroz, feijão, coisa que dá sustância e que faz você ganhar massa e tudo mais. Eu entendo, mas jogador de futebol não pode ser assim. É isso. Beatriz, se não a Beatriz Ocoler estaria neste momento lá, na Argentina, com o elenco do Corinthians, evitando que o Corinthians fosse eliminado hoje para a América de Cali. Que judiação, inclusive. Que judiação.